Obrigado, nobre senador Wellington Fagundes, pela sua generosidade. Realmente, hélio quer dizer sol, quer dizer energia. A minha formação, eu sou engenheiro eletricista, formado pela Universidade de Brasília, no ano de 1982, longínquo 82. Quero agradecer a Vossa Excelência por essa lembrança e cumprimentar nossos ouvintes da Rádio e TV Senado, cumprimentar a Vossa Excelência pelo extraordinário pronunciamento aqui feito. Deixar claro, Vossa Excelência já deixou, mas eu quero reforçar que nós, desde quando começou essa crise, estamos todos de plantão, trabalhando ininterruptamente para tentar superar essa crise. Que nós aqui do Senado não estamos omissos, muito pelo contrário, e nem estamos de costas à crise que passa o Brasil. Estamos trabalhando, inclusive ontem, até altas horas da noite, estávamos por aqui reunidos para tentar superar a crise. Veio essa informação do acordo, que eu vou, inclusive, começar a minha fala aqui lendo, que seria a superação da crise, e nós desmobilizamos a sessão ordinária que o presidente do Senado faria hoje, para que avaliássemos algumas outras questões para a próxima terça-feira. E, lamentavelmente, por falta, talvez, de falar com todas as lideranças, por falta de um acordo mais amplo que envolvesse todos, ainda a greve continua, trazendo transtorno para o Brasil inteiro, inclusive com suspensão de alguns voos aqui no Distrito Federal e alguns estados, né? E eu estava vindo hoje mais cedo um pouco, lá de várias regiões de Brasília, a gente percebe vários postos fechados, sem combustível aqui na nossa capital. Então, quer dizer, um absurdo, fichas enormes aonde ainda tem combustível, um caos se instalando em todos os lugares, e que nós temos que evitar essa questão, e que nós, no Congresso, estamos aqui reunidos exatamente para isso. Meu nobre presidente, senador Wellington Fagundes, primeiro eu quero iniciar minha fala aqui, lendo para todos os brasileiros, para quem ainda não soube, qual foi a proposta de acordo que nos chegou ontem, para que todos possam entender e avaliar o que chegou, e que, segundo o Palácio do Planalto, seria uma forma de superar a crise com os representantes que lá estiveram discutindo essa questão. Vou ler desde o início para que o povo possa entender. De um lado, o governo federal, representado pela Casa Civil da Presidência da República, pela Secretaria de Governo da Presidência da República, pelo Ministério dos Transportes, pelo Gabinete de Segurança Institucional, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado pelos seus respectivos ministros, oravantes designados apenas Governo Federal. De outro lado, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA, a Confederação Nacional do Transporte, a CNT, a Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo, a FETRABENS, a União Nacional dos Caminhoneiros, a UNICAM, o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Distrito Federal, a SINDICAM-DF, o Sindicato Nacional dos Cegonheiros, SINASEC, a Federação Interestadual dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Cargas e Bens da Região Nordeste, FECONI, a Federação dos Transportadores Autônomos de Carga dos Estados de Minas Gerais, FETRAMIG, e a Federação de Transportadores Autônomos de Carga do Espírito Santo, a FETAC Espírito Santo, representado pelas suas dirigentes, abaixo-assinados, oravantes, designados entidades. Senhor presidente, com toda essa representação, meus cumprimentos aos nossos visitantes aqui, sejam muito bem-vindos ao Senado. Estamos numa sessão de debate, por isso as pessoas que estão inscritas vêm aqui colocar as suas posições. Estamos conversando exatamente sobre a crise que assola o Brasil, que preocupa a todos nós e que precisamos superá-las de melhor forma possível. Ontem, senhor presidente, nós aqui reunidos com todas as lideranças, eu, Vossa Excelência e outros líderes, né, junto com o nosso presidente do Senado Federal, que foi, inclusive, durante a nossa reunião, 2 vezes ao Palácio do Planalto e voltou para poder discutirmos a situação, né? Com essa representação toda que se sentou, e acaba depois que passa-se a situação e o acordo que foi feito, que eu vou ler daqui a instantes, não foi concretizado, algum problema houve. Ou as entidades que
que colocava que representava os paredistas, não representava de fato os paredistas, ou a proposta estava aquém do colocado, da necessidade real para a solução do problema. Então, esse problema precisa ser superado. Estamos aqui presentes exatamente para deixar claro a nossa não omissão, o nosso compromisso com solução para o nosso país. Eu, como senador do Distrito Federal, engenheiro eletricista de formação, servidor público concursado, não posso conceber que o governo e suas entidades não tenham uma solução plausível para apresentar. Porque um governo que tem instrumento para urgência e emergência, como a medida provisória, um governo que tem instrumento, como decretos que pode ser feito, um governo que dirige o país, que é o acionista majoritário da Petrobras, que é uma empresa do governo, tá certo? Que é o que indica e que define as políticas da ANP, da NTT, das transportadoras e todo mundo, não ter solução por caso, isso não é possível a gente concordar com a situação. Solução precisa acontecer. Então, por isso é que a gente exige do governo, e eu estou sabendo aqui pela NET, que o governo está reunido com todos os seus ministros agora, e nós estamos aqui no Congresso de plantão também para poder, qualquer situação que depender de nós, encaminharmos, tá certo? É necessário que se reveja a discussão que foi feita ontem, que eu vou ler aqui nesse instante, para que se chegue a um fim a essa greve que está prejudicando, na verdade, são os mais frágeis da população, os mais pobres, que estão tendo os preços nos mercados majorados artificialmente, que está tendo que pagar litro de combustível até a R$10, um absurdo para nós que já vendíamos combustível para outros países a menos de R$3 e pagando nos postos 5, agora está pagando 10. Então, alguma coisa está errada na política do governo, na política da Petrobras, que é uma empresa do governo. Então, não dá para vir com essa história que a Petrobras é uma coisa e o governo é outra. Não, a Petrobras é o governo tem 60% das ações da Petrobras. E o governo precisa, por isso que eu sou um defensor, sou contra a privatização, sou um defensor que os poderes, o Estado, precisa controlar a energia, o Estado precisa controlar aquilo que é essencial, exatamente para poder intervir numa hora como essa, para debelar a crise, para acabar com a crise, porque o Estado não vive do lucro, o Estado vive do equilíbrio entre o público e o privado. O Estado serve para poder fazer uma intervenção que permita uma gestão pública adequada para que o nosso povo possa sobreviver com dignidade. Então, é hora do governo, da presidência da República, falar a Petrobras é nossa, é do governo, então nós temos 60% das ações, quem comanda a Petrobras não são meia dúzia de acionistas milionários que querem continuar sendo mais milionários do que já são, é o governo do Brasil e nós precisamos superar as questões. Sobre o acordo assinado ontem, item A do acordo, o governo federal se compromete a reduzir a zero a alíquota da CID em 2018 sobre o óleo diesel, bem como as necessárias providências decorrentes dessa medida. Muito bem, isso é uma proposta que nós aqui do Senado, inclusive, tinha feito uma resolução que estava perpassando, que não tem nenhum tipo de óbice e nenhum tipo de obstáculo aqui do Senado, que achamos, inclusive, uma proposta muito interessante que foi colocada. Item B, manter a redução de 10% no valor do óleo diesel a preços da refinaria já praticados pela Petrobras nos próximos 30 dias, considerando as necessárias compensações financeiras pela União à Petrobras, no intuito de garantir a autonomia da estatal. Tudo bem que se garanta a autonomia da estatal, é necessário realmente fazer a redução, porque o preço está muito elevado, está fora de controle, mas a custa de quê? A custa de sacrificar mais ainda o povo brasileiro, a custa de apertar mais o cinto do pobre, do contribuinte pagador de imposto, isso não dá.
Então, nós temos que pensar como é que vai ser feita essa compensação à Petrobras, que tem ganhando lucro em cima de lucro, e esse lucro não pode ser em cima do trabalhador. Letra C do acordo: assegurar a periodicidade mínima de 30 dias para eventuais reajustes do preço do óleo diesel na refinaria, a partir do preço definido pelo critério do item B, considerando as necessárias compensações financeiras pela União à Petrobras, no intuito de garantir a autonomia da estatal. Mesma questão que eu falei no item B. A custa de quê? De apertar? Quem vai pagar a conta somos nós, os consumidores, pagadores de impostos, o pobre do brasileiro que já tem 14 milhões de desempregados. A custa disso não dá. Então, o governo precisa fazer isso, sim, que está no item C, porque no governo lá, antecessor a este governo, teve apenas 8 aumentos de diesel ao longo do governo. Então, por que agora tem que ter aumento todo mês ou ter aumento até todos os dias? Não dá, meu nobre senador Wellington Fagundes. Há alguma coisa errada nesse reino que precisa ser consertado. Então, o governo precisa reunir seus técnicos, porque aquilo que eu falei, o governo passa, de 4 em 4 anos eleito, Vossa Excelência, inclusive, é o nosso pré-candidato a governador do Mato Grosso, espero que ganhe as eleições, porque tem uma experiência administrativa muito grande e uma experiência política muito grande, com certeza vai ajudar o Mato Grosso a superar as suas questões. Os governos passam de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos. Agora, o Estado permanece. Então, os técnicos concursados, as pessoas que estão aí nos estados, a pessoa que representa o Estado, precisa discutir uma política perene para dar previsibilidade e condição para que o nosso setor produtivo, para que o nosso setor de serviço possa se planejar e possa trabalhar de forma correta. Item D do acordo: reeditar no dia 1º de junho de 2018 a tabela de referência de frete do serviço do transporte remunerado de cargas por conta de terceiro, bem como mantê-la atualizada trimestralmente pela NTT. É óbvio, se tem aumento do combustível, o frete aumenta, mas tem que ter controle essa questão, porque quem precisa de frete também, como é que vai ficar? Vai aumentar o salário para a gente poder pagar os fretes que é necessário fazer? Então, é uma discussão complexa que tem que ser feita com todo o cuidado necessário. Item E: promover gestão junto aos estados da federação para a implementação da isenção de tarifa de pedágio previsto no artigo 17 da Lei 13.103 de 2015, ou seja, não cobrança sobre o eixo suspenso em caminhões vazios. Em não sendo bem-sucedida a tratativa administrativa com os estados, a União adotará medidas judiciais cabíveis. Meu nobre senador Wellington Fagundes, isso aí já era para ser adotado há muito tempo. Se o eixo está suspenso, não tem motivo de pagar pelo eixo que está suspenso e que não está fazendo a rodagem na rodovia, tá certo? Então, isso aqui não tem favor nenhum, isso aqui é uma questão de lógica fazer. E outra, o governo gastar milhões, igual gastou para recuperar rodovias, e depois faz pedágios, e o pedágio caro, as rodovias se deteriorando, igual a Vossa Excelência falou aqui há poucos instantes, e as concessionárias não fazer o investimento correto, e ainda querer cobrar pedágios altíssimos, isso é um absurdo, isso é uma injustiça, e que nós não podemos concordar. Então, essa política de pedágio e essa política de concessão tem que ser bem pensada para evitar qualquer problema e qualquer atrito, igual Vossa Excelência, que daqui a momento vamos parar tudo por causa dos preços exorbitantes dos pedágios, né, e da falta de investimento na recuperação das rodovias e das áreas que não foram feitas as devidas recuperações. Um país igual o nosso, um país continental, plano, com relevo favorável, já era para ter uma malha ferroviária, meu nobre presidente Wellington Fagundes, que garantisse o deslocamento de toda a nossa produção agrícola aos nossos portos, de forma tranquila, via trem, um transporte muito mais barato, muito mais
perene do que os atuais que nós temos e que estraga menos, ou via nossas hidrovias, que seria possível fazer, com alguns derrocamentos em algumas áreas dos nossos cursos hidroviários. A gente percebe que países como os Estados Unidos faz o deslocamento da sua maior carga através do rio Missouri e o Mississippi. Por que não que o Brasil não poderia fazer através do Tocantins, através do Araguaia, através do Paraguai, através do São Francisco, através dos nossos rios? Porque não há o investimento adequado, e eu falo isso como presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, na área de infraestrutura de transporte, porque há um lobby no Brasil que beneficia e sempre beneficiou o transporte rodoviário. Os efeitos estão sendo vistos aí, meu nobre presidente. Que se nós tivéssemos uma política de transporte que pusesse dedo na ferida e fizéssemos um investimento em transporte hidroviários, tanto nos nossos rios como de cabotagem no nosso litoral, que é um litoral privilegiado, quanto no transporte ferroviário, nós poderíamos ter um custo muito menor para a nossa produção e para nossas exportações e ficaria menos vulneráveis a situação como essa que a gente está vivendo nesse momento. Por isso, meu Brasil querido que está me ouvindo, precisamos pensar muito. Esse ano é o ano das eleições, é o ano que todos vamos decidir o futuro do nosso país. E que o nosso povo precisa verificar a proposta de cada um dos candidatos que irão votar. Que o nosso povo precisa votar contra todo aquele político corrupto ou aquele político que utiliza do seu mandato para fazer desvio de verba pública, para fazer malandragem e para não fazer aquilo para que o qual foi eleito para fazer seu mandato. É a hora da gente dar um basta na corrupção, a gente votar em ficha limpa e votar em pessoas que possam de verdade ter o compromisso com a nossa nação. Senhor presidente, no item F, falava em editar uma medida provisória em até 15 dias para autorizar a Conab a contratar transporte rodoviário de carga, dispensando-se procedimento licitatório para até 30% de sua demanda de frete para cooperativas ou entidades sindicais da categoria dos transportadores autônomos. Esse item emergencial, eu acho até uma boa, que quebra um pouco do monopólio de mercado. Tá certo? Então, é um item importante para garantir que as cooperativas, os transportadores autônomos, possam de verdade entrar no mercado e fazer preços melhores e mais competitivos, diminuindo, inclusive, a questão do valor do frete. No item G, não promover a reoneração da folha de pagamento do setor de transporte rodoviário de cargas. É uma situação também complexa e que precisa ser discutida com todos os cuidados necessários. Letra H, requerer a extinção das ações judiciais possessórias ou de qualquer outra natureza proposta pela União em face das entidades relacionadas com o movimento paredista de caminhoneiros que trata esse termo. Então, o que acontece? Extinção das ações judiciais possessórias, tem que analisar caso a caso. Tem algumas que tinha que fazer mesmo, algumas ações judiciárias, porque, igual está sendo falado, há-se uma dúvida se tem lockout de alguns dos grandes e poderosos empresários do setor de transporte para forçar artificialmente uma greve. Então, isso precisa ser apurado. Quem é do nosso Ministério Público? Quede o nosso judiciário, a nossa Polícia Federal para imediata ação. Então, isso são ações que o nosso governo federal, junto com a nossa eficiente Polícia Federal, que eu só tenho elogios a fazer, junto com o nosso Ministério Público, que também é muito responsável e tem capilaridade em todos os estados brasileiros, e junto com o nosso judiciário, imediatamente fazer as ações necessárias para, caso esteja havendo lockout, imediatamente acabar com todos os lockouts. É uma ação imediata que o governo possa fazer
para que a coisa seja realmente colocada o pingo no i, né? Item I, letra I, informar as autoridades de trânsito competentes acerca da celebração do presente termo para instrução nos eventuais processos administrativos instaurados em face das entidades ou de seus associados em decorrência de atos praticados no curso do movimento paredista. Isso é necessário realmente para que todos saibam o que está acontecendo. Letra J. Manter com as entidades reuniões periódicas para acompanhamento do adimplemento dos compromissos estabelecidos nesse termo, ficando desde já estabelecido o prazo de 15 dias para a celebração do próximo encontro. Eu acho que, na verdade, o encontro tem que ser diário, até resolver toda a crise e toda a situação. Estamos aqui para isso. Letra K. Buscar junto à Petrobras a oportunização aos transportadores autônomos a livre participação na operação de transporte de cargas, na qualidade terceirizada das empresas transportadoras contratadas pela estatal. Vejo como uma boa forma de até diminuir também o valor dos fretes. Letra L. Solicitar à Petrobras que seja observada a resolução da ANTT número 420 de 2004, no que diz respeito à renovação da frota nas contratações de transporte rodoviário de carga. Isso é mais do que necessário. Resoluções são feitas para serem cumpridas. 2. As entidades reconhecem o empenho do governo federal em buscar soluções para atender as demandas das categorias representadas pelas entidades, como se comprometem a apresentar aos manifestantes o presente termo para a suspensão do movimento paredista por 15 dias, quando será realizada a nova reunião com o governo federal para acompanhamento do adimplemento dos compromissos estabelecidos nesse termo. Nessa questão aqui, meu nobre senador Wellington Fagundes, é necessário que as entidades tenham realmente agilidade, tenham pulso, tenham liderança. Eu mesmo fui diretor da Central Única dos Trabalhadores por 5 mandatos, fui coordenador de sindicato, fizemos greves e greves, e quando a gente chegava a um bom termo, algum acordo, a gente tinha o poder para terminar com a paralisação, caso o acordo fosse feito. Então, as entidades precisam assumir o seu papel de verdade na liderança do movimento e não deixar os movimentos totalmente à deriva, igual está acontecendo em várias partes do Brasil. Eu não estou aqui para cristianizar e nem penalizar ninguém. Eu cumprimento o governo pelas suas ações que estão fazendo lá, estão reunidos com os ministros, coisa e tal, para tentar chegar a algum entendimento. Eu só quero dizer que o governo dispõe de instrumentos, com medida provisória, de instrumento que passa a valer no primeiro momento que é publicada e editada no Diário Oficial. O governo dispõe da imprensa nacional para publicar Diário Oficial a hora que precisar, extraordinariamente. O governo dispõe de decreto de lei. O governo é proprietário de 60% das ações da Petrobras, tem o direito de toda a questão, então o governo precisa apontar solução para a crise. O governo tem a direção da NTT, o governo tem a direção da ANP e precisa apontar solução imediata para a crise. Senhor presidente, esse é um momento que, igual nós falamos, estou aqui abusando um pouquinho do seu tempo, mas é necessário para a gente poder colocar algumas coisas. Quero só para tentar concluir, fazer aqui uma avaliação que eu concordo muito com o que foi dito aqui pela bancada de colegas aqui dessa casa, que eu refuto como bancada de colegas que tem compromisso com o Brasil. Essa política acima do mercado é resultado de uma crença irracional, senhor presidente, de que o mercado é sempre a solução de tudo e que o Estado não serve para nada, a não ser aumentar o lucro do mercado. Por isso, senhor presidente, que eu sempre defendi que o Estado tenha que ter uma intervenção, principalmente na questão de energia. Nós acabamos de fazer aqui, foi lido a CPI do setor elétrico, porque não dá, o senhor imagina amanhã a crise passar a ser de energia, porque empresas privadas compraram nossos cursos d'água, compraram as nossas hidroelétricas e começam a apagar o sistema com ameaça ou lockout
para que se aumente artificialmente o preço da energia elétrica. É por isso que não se pode privatizar aquilo que tem que ser da mão do Estado, porque nos Estados Unidos o setor elétrico está no controle do país, dos Estados Unidos, na Alemanha está no poder da Alemanha, na China está no poder da China, na Austrália, no poder da Austrália. Como é que nós, que temos o controle do nosso sistema elétrico, vamos permitir retirar o nosso controle para passar para a iniciativa privada? Vai que um maluco, tipo o presidente dos Estados Unidos ou o presidente da Coreia do Norte, esses dois, e para dar um exemplo do que está mais vigente aí, compra o nosso sistema elétrico. Tucuruí, por exemplo, eu já falei uma vez aqui, Tucuruí, ela é tão importante para o nosso sistema elétrico. Se eu quiser desligar e apagar, ligar e acender e desligar o sistema com Tucuruí, eu faço o dia inteiro. É só eu colocar e tirar, só eu colocar e tirar Tucuruí. Tá? Que é a usina mais importante do nosso país, genuinamente brasileiro. Então, a gente precisa tomar cuidado, por isso que eu falei isso aqui. Essa é a crença, senhor presidente, que tudo tem que ser privatizado, dos economistas financeiros, que enxergam nosso país e nossa sociedade como uma equação de planilha de banco, onde no final, o que vale são os números e os bolsos, e não as pessoas. Essa não é sua política e nem a minha política, senhor presidente. Eu sei do seu compromisso com o povo, por isso que Vossa Excelência está querendo governar o estado do Mato Grosso. E a minha política também é o compromisso com o povo e o compromisso com o Estado. Por isso que nós estamos aqui presentes, debatendo esse tema tão importante e não estamos fora do debate. Eles, senhor presidente, esses economistas, são incapazes de conhecer a realidade brasileira, suas diferenças e necessidades econômicas e sociais. Eles só conhecem o manual do mercado financeiro. Esses economistas sempre exerceram suas crenças para a sociedade brasileira como se fosse verdades absolutas, sempre quiseram colocar isso, mas nunca foram capazes de melhorar a vida do povo com suas receitas econômicas infalíveis e suas propostas técnicas isentas de ideologia. No caso dos combustíveis, aconteceu a mesma coisa de novo, senhor presidente, né? Então, para resolver o problema, é necessário enterrar essa política de preços e retomar a política de preços que foi feita na época do presidente Lula. Na era de Lula, senhor presidente, os preços dos combustíveis variavam poucas vezes, gerando estabilidade e previsibilidade econômica para produtores, transportadores, comerciantes e consumidores. Então, o povo tem que lembrar disso. O povo não pode ter memória curta. Não havia essa irracionalidade de reajustes semanais e escaladas de preço que faz com que os custos de transporte aumentem no meio de uma viagem para outra. Durante o governo Lula, houve apenas 7 reajustes de preço de gasolina e 8 reajustes do preço do diesel. Isto é a adequação dos preços do combustível ao cenário internacional. Era feito em intervalos maiores de tempo, dando tempo para que a sociedade pudesse se adaptar às variações do preço do petróleo e dos demais componentes de custo no mercado internacional e doméstico. Então, por que não? O que mudou daquela época para cá, presidente? Por que nós precisamos agora ter reajuste diário, ou reajuste semanal, ou reajuste de uma noite para outra? Então, tem que mudar essa questão. Para resolver o problema, senhor presidente, é necessário enterrar essa política entreguista. Assim, o preço do combustível no Brasil, daquela época do presidente Lula, ficava algum tempo mais barato do que o cenário internacional e algum tempo mais caro. Contudo, quando se olha o período todo do governo Lula, o preço médio da gasolina e do diesel ficava muito próximo do preço do combustível no cenário internacional. Ou seja, a política de preço do presidente Lula foi uma política de mercado extremamente eficiente para a Petrobras e para a sociedade brasileira. A Petrobras, naquele período, obteve lucro de mercado com essa política e os produtores, transportadores, comerciantes e consumidores tiveram previsibilidade de custo e estabilidade econômica. E os preços não eram aumentados artificialmente. Por isso que eu estou trazendo aqui essa discussão que foi colocada pelos outros colegas aqui de outra bancada. Com certeza,
a culpa dessa volatilidade da escalada de preços nos últimos anos e da situação de desabastecimento é da política de preços praticada pelo nosso jovem tucano que está na Petrobras, Pedro Parente, com a concedência, lamentavelmente, do nosso governo. Então, eu acho que deveria demitir imediatamente, pelo bem do Brasil, o seu Pedro Parente da Petrobras, o governo assumir a responsabilidade como acionista majoritário da Petrobras e falar: a Petrobras é do Brasil e nós não vamos sacrificar o povo brasileiro para ficar dando lucro para banqueiro e para ficar dando lucro para os milionários que são os acionistas majoritários da Petrobras. Então, meu nobre presidente da República, Michel Temer, vamos demitir o presidente da Petrobras e vamos colocar na frente da Petrobras uma pessoa compromissada com o Brasil, que queira resolver a crise. Os números mostram que a geração de caixa da Petrobras, depois de 2011 e 2015, acompanhou a tendência e o comportamento das demais. Senhor presidente, formalizar a política de reajuste, como a feita pelo presidente Lula, com melhor volatilidade de preços, é necessário. Reajustar o preço para mais ou para menos com frequência e períodos maiores do que no passado, equilibrando a balança da Petrobras e interesse da população, usando bandas em média móvel. Isso é preciso para o governo analisar essas possibilidades, porque se deu certo no passado, por que não pode dar certo agora no presente? Então, é questão de ter uma agilidade. Os reajustes, senhor presidente, devem seguir a tendência mais consolidadas e não a fatores apenas conjunturais. De outro lado, não é justo a proposta do governo de baixar o preço do combustível com isenção fiscal do PIS e COFINS, tendo em vista que jogará a conta dessa atrapalhada momentânea que nós estamos vivendo do governo nas costas dos mais pobres. Eu fui o relator da CPI da Previdência, senhor presidente. Provamos por A e B que a Previdência brasileira não era deficitária igual muitos do governo alegava. Provamos e aprovamos por unanimidade o nosso relatório. E nós sabemos o tanto que a COFINS, que é uma contribuição necessária para a Previdência, necessária para a política de ação social, que ela não pode ser isentada para fazer favor para banqueiro, para empresário milionário da Petrobras. Então, a COFINS é necessária para que nós tenhamos uma previdência equilibrada, senhor presidente. Tendo os recursos do PIS, financia o abono e o seguro-desemprego, além de compor as receitas do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E a COFINS é uma contribuição social que financia as políticas e ações de saúde, assistência social e previdência. Sendo assim, a proposta do governo é utilizar os recursos do trabalhador, do aposentado e dos cidadãos que utilizam os serviços públicos para reduzir o preço do diesel e da gasolina. Isso tudo para poder a margem do lucro dos especuladores que comparecem nas ações da Petrobras depois do impeachment. Então, eu vi o esforço do meu presidente que está aqui na casa, Eunício Oliveira, ontem, junto conosco, todos os líderes, para procurar uma solução, deixando claro que aquele projeto que foi aprovado, altas horas da noite, na Câmara dos Deputados, que isentava o PIS e o COFINS daquela forma, sem uma discussão clara, era um projeto que não iria resolver o problema, tal qual não resolve o problema mesmo e que tem a contrariedade de praticamente todos os parlamentares dessa casa. Eu, como nosso nobre presidente, eu teria mais o que falar aqui, mas nosso nobre presidente Eunício Oliveira chegou, queria até consultá-lo. Meu nobre presidente, o senhor quer fazer uso da palavra, eu vou encerrar por aqui. Posso continuar? Então, vou continuar aqui um pouquinho mais para concluir aqui toda a minha fala, viu, meu presidente Wellington Fagundes? Zerar o PIS/COFINS tem como efeito imediato o contingenciamento de gastos no serviço de saúde, assistência social, previdência e amparo ao trabalhador, tendo em vista que a redução de receita deverá ser acompanhada da redução de despesas, algo estimado em 12 a 14 bilhões, ou seja, no fundo o governo
vai tirar dinheiro dos pobres para dar aos acionistas ricos da Petrobras. Além de ser totalmente injusto e imoral, a medida pode ser inócua, tendo em vista que futuros reajustes podem ser anunciados a qualquer tempo, por qualquer motivo, preço do dólar, do petróleo, etc. e tal. Por isso que eu quero cumprimentar, senhor presidente, o senhor como líder do PR, o nosso presidente Eunício Oliveira, quando nós temos discutido ontem lá na liderança, que aquele projeto que fora feito, inclusive, cálculos errados da Câmara dos Deputados, não é um projeto que prosperará aqui no Senado Federal, isentando o PIS e o COFINS, porque essa não é a solução para resolver a crise. Pior ainda, foi a solução de curtíssimo prazo, senhor presidente, que foi adotado para obter uma trégua na greve. O preço da gasolina e do gás de cozinha vai continuar o mesmo, não havendo qualquer redução. Isto é, os mais pobres e a população em geral continuarão sofrendo as consequências nefastas dessa política desastrosa. No caso do diesel, o governo vai pagar para a Petrobras manter a redução de 10% do valor do litro por 30 dias, devendo a empresa reajustar esse preço apenas uma vez por mês. Ou seja, o governo vai subsidiar essa redução temporária do valor do diesel com os recursos do orçamento da União. Ao fim e ao cabo, o que vai acontecer é que o governo vai usar o dinheiro dos impostos pagos aos cidadãos para subsidiar o lucro dos acionistas ricos da Petrobras. Isso é uma injustiça com a qual a gente não pode concordar. Dessa forma, o setor de transporte conseguirá uma redução momentânea do valor do combustível, mas quem vai pagar essa conta é o contribuinte, tendo em vista que o acionista privado da Petrobras continuará recebendo o mesmo lucro. Em suma, a União vai indenizar o prejuízo que o acionista privado teria com a redução do preço do diesel. Isso não é justo, nós não podemos aceitar isso. Para quase chegar à conclusão, só falta 2 parágrafos. Esse acordo mostra a verdadeira cara do que foi feito na Petrobras. Eles trouxeram uma grande instabilidade econômica, com os 229 reajustes feitos até agora. Por isso que eu peço a demissão de Pedro Parente. Temos vários concursados públicos federais no Brasil e na União que pode assumir a direção da Petrobras, ser patriota com o nosso país e defender o Estado brasileiro. Eles diminuíram a capacidade produtiva da Petrobras de refinar o óleo. Eles aumentaram, praticamente dobraram a importação de derivados de petróleo, beneficiando as empresas estrangeiras. Eles fizeram uma política de transferência de renda do consumidor brasileiro para o acionista privado da Petrobras, mantendo preços acima do mercado. E, por fim, eles fizeram um acordo de manter essa lucratividade para esses acionistas, indenizando-os de qualquer política mais racional de preços. Concluindo de verdade agora, senhor presidente. Diante disso, é necessário avaliar, senhor presidente, a necessidade que os recursos para subsidiar essa redução temporária de preço a curto prazo sejam tirados possivelmente das seguintes questões: da redução do valor da renúncia fiscal, que foi dada na Lei 13.586 de 2017 para as empresas petrolíferas. Então, essa pode ser uma das fontes para solucionar o problema. Outra fonte pode ser rever a isenção fiscal concedida sobre lucros e dividendos que existe desde 1995, pode ser uma outra das possibilidades de solução. Outra possibilidade de solução é extinguir os juros sobre o capital próprio, mecanismo fiscal que evita e diminui a tributação do lucro das pessoas jurídicas. Outra possibilidade é aumentar a alíquota do CSLL, das instituições financeiras, o único segmento econômico que consegue bater recorde de lucro na atual crise. Então, os banqueiros, está na hora de pagar um pouco dessa conta, senhor presidente. Outro é criar imediatamente um imposto das grandes fortunas, para que a gente possa também investir no povo brasileiro. Então, o subsídio do governo para os acionistas da Petrobras é um absurdo completo. Caso eles insistam nisso, quem deve pagar deve ser o andar de cima e não o andar de baixo, o nosso povo brasileiro. Então, eu quero agradecer Vossa Excelência pela condescendência do tempo, agradecer mais uma vez meu presidente Eunício Oliveira, que estava lá no seu estado, tomou um voo ontem imediatamente para cá, nos convocou como líderes, estávamos aqui ontem até altas horas, continuamos hoje, amanhã estaremos aqui, depois da manhã estaremos aqui,
pronto para nos reunirmos a hora que for necessário e dar sequência e fazer as ações que nós aqui do Congresso Nacional precisamos fazer. Obrigado, meu presidente Eunício Oliveira. Obrigado, meu nobre presidente Wellington Fagundes. Obrigado, Brasil.